Você já reparou como quase todo mundo começa a investir do mesmo jeito? O que vamos ver nesse vídeo é que uma pessoa passa semanas estudando sobre bolsa de valores, assiste vídeos sobre dividendos, ações e liberdade financeira, cria coragem, abre a conta na corretora e faz o primeiro aporte. Nesse momento, ela acredita que finalmente começou a construir riqueza. Mas então acontece algo curioso. Ela baixa o aplicativo da corretora e passa a olhar a carteira o tempo inteiro. Na segunda-feira, as ações sobem 2% e ela sente que descobriu o segredo do mercado. Na terça, a carteira cai 3% e a dúvida aparece. Será que eu entrei na hora errada? Será que escolhi a empresa errada? Na quarta-feira surge uma manchete dizendo que a economia está ameaçada, que as eleições podem derrubar a bolsa ou que uma crise internacional está chegando. O coração acelera e aquele sonho de longo prazo começa a dar lugar ao medo. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas o maior motivo que faz milhares de pessoas desistirem da bolsa não é perder dinheiro. É medir o próprio sucesso pelo indicador errado. Quando a carteira sobe, elas se sentem inteligentes. Quando cai, se sentem fracassadas. Como se o valor que aparece na tela dissesse quem elas são. Só que nenhum desses sentimentos representa a realidade. Eles representam apenas uma oscilação temporária. Existe uma frase que resume muito bem essa ideia. Luiz Barsi, considerado o maior investidor pessoa física do Brasil, construiu seu patrimônio depois de décadas comprando empresas e reinvestindo dividendos. Filho de uma família simples, trabalhou desde muito jovem e aprendeu na prática aquilo que a maioria tenta descobrir em previsões e manchetes. Em uma entrevista, ele disse algo que parece simples, mas muda completamente a forma de enxergar o mercado. O mercado vai ensinando as coisas. Não é o profissional que te ensina, é o mercado. E talvez a primeira lição que o mercado queira ensinar para você seja justamente esta: parar de associar o seu valor pessoal às oscilações da tela. Pense em alguém que começou uma academia há 2 semanas. Ela sobe na balança todos os dias esperando uma transformação imediata. Se perdeu algumas gramas, fica feliz. Se ganhou algumas, pensa em desistir. Mas quem realmente muda de vida entende que o processo acontece silenciosamente, muito antes do resultado aparecer. Na bolsa acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma armadilha psicológica invisível que faz investidores promissores abandonarem a caminhada antes mesmo de entender o jogo que estão jogando. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe que está preso nela. Enquanto isso, aqueles que aprendem a controlar a ansiedade e a reprogramar a própria mentalidade começam a enxergar algo que a maioria simplesmente ignora. E se você quer aprender a desenvolver disciplina, paciência e pensamento de longo prazo para construir patrimônio de verdade, fique comigo porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você olha para os seus investimentos. Você já percebeu que quase ninguém desiste da bolsa porque estudou pouco. A maioria desiste porque não consegue lidar com aquilo que sente. O mercado não quebra pessoas, o medo quebra. E essa talvez seja uma das lições mais importantes da trajetória de Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. Filho de uma família simples, órfão de pai ainda criança, ele começou trabalhando muito cedo e construiu seu patrimônio sem atalhos, apoiado em disciplina, paciência e pensamento de longo prazo. Em uma das suas conversas mais marcantes, surge uma pergunta quase provocativa: quem foi que te disse que vai cair? Você tem uma bola de cristal? Parece uma frase simples, mas ela desmonta a maior ilusão do investidor iniciante: acreditar que precisa prever o futuro para investir. Pensa na rotina de quem está começando. Um trabalhador que separa R$200 do salário depois de pagar as contas. Ele faz um aporte cheio de esperança. 2 dias depois, abre o aplicativo e vê a carteira R$50 mil em ouro. Aquilo estraga o almoço, tira o sono e faz nascer a sensação de que talvez investir não seja para ele. Um pai de família assiste ao jornal e escuta que a economia está piorando, que as eleições podem derrubar a bolsa, que o mundo está cheio de incertezas. Logo depois entra em um grupo de WhatsApp e encontra dezenas de mensagens dizendo: vende tudo antes que seja tarde. Aos poucos, o medo fala mais alto. Que há estratégia? Mas existe uma verdade que quase ninguém conta: o problema nunca foi a volatilidade. O problema é interpretar a volatilidade como fracasso. O próprio mercado já mostrou inúmeras vezes que notícias assustadoras convivem com grandes altas.
Houve anos em que a sensação coletiva era de caos absoluto e, ainda assim, empresas sólidas continuaram gerando lucros, pagando dividendos e recompensando quem teve coragem de permanecer. A mente humana, porém, foi programada para reagir ao perigo imediato. A reprogramação mental do investidor consiste justamente em substituir a necessidade de controle pela confiança no processo. Disciplina e resistência ao medo não são dons, são habilidades treináveis. Imagine um agricultor que planta hoje, no dia seguinte, cava terra para ver se a semente cresceu. Parece absurdo, não parece? Ainda assim, milhares de pessoas fazem exatamente isso com seus investimentos. Elas arrancam o próprio futuro financeiro pela raiz, porque não suportam esperar, e talvez seja justamente aqui que você esteja descobrindo que a batalha nunca foi contra o mercado. Foi contra as histórias que a sua própria mente conta quando tudo parece incerto. E se você acredita que disciplina vale mais do que adivinhação, aproveite para deixar o seu like e Sergipe inscreva no canal. Porque a próxima ideia vai mostrar por que as pessoas mais pacientes costumam enxergar algo que a maioria simplesmente não consegue ver. Existe uma diferença enorme entre quem sobrevive muitos anos na bolsa e quem abandona tudo na primeira grande turbulência. Essa diferença não está no diploma, nem em uma fórmula secreta, muito menos em uma capacidade sobrenatural de adivinhar o futuro. Ela nasce de uma lição que Luiz Barsi levou décadas para aprender. Obrigado a trabalhar ainda muito jovem para ajudar em casa, ele nunca construiu sua história acertando crises, eleições ou manchetes. Construiu porque permaneceu investindo enquanto a maioria parava para tentar descobrir o próximo movimento do mercado. E existe uma frase dele que parece simples, mas muda completamente a forma de enxergar os investimentos. O mercado vai ensinando as coisas. Não é o profissional que ensina, é o mercado. Pense por alguns segundos na quantidade de pessoas que passam horas assistindo notícias, analisando os cenários políticos e tentando descobrir se a bolsa vai subir ou cair. Parece racional, mas muitas vezes é apenas uma tentativa de eliminar a incerteza. Só que a própria vida nunca ofereceu essa garantia. Ninguém deixa de trabalhar porque não sabe como estará a economia daqui a 5 anos. Ninguém deixa de estudar porque não sabe quais oportunidades vão aparecer no futuro. Ainda assim, quando o assunto é patrimônio, muita gente acredita que precisa de uma espécie de bola de cristal para dar o primeiro passo. Houve momentos em que o noticiário transmitia apenas medo, conflitos internacionais, dúvidas sobre a economia e instabilidade política. Parecia que tudo estava caminhando para um desastre. E, de repente, o mercado surpreendeu. Empresas sólidas continuaram produzindo resultados e o índice da bolsa acumulou uma alta expressiva. As projeções existiam, mas continuavam sendo apenas projeções. O futuro nunca esteve disponível para consulta. Talvez você conheça alguém que passou meses esperando uma grande queda para investir e, quando percebeu, os preços já tinham subido. Ou aquela pessoa que sempre diz: vou começar quando o cenário melhorar. O curioso é que esse cenário perfeito nunca chega. A reprogramação mental do investidor começa quando ele troca a necessidade de acertar o amanhã pela disciplina de agir hoje. É um exercício de humildade. Aceitar que não controlamos o mercado, mas controlamos nossos aportes, nossa paciência e nossa constância. E talvez seja justamente aqui que exista um detalhe que quase ninguém observa. Se não faz sentido tentar prever cada movimento do mercado, então qual é a informação que realmente merece a sua atenção? O que os investidores mais resilientes acompanham enquanto o restante do mundo está preso às manchetes e às oscilações diárias? Essa resposta pode transformar completamente a forma como você enxerga a construção de patrimônio. Agora continue comigo, porque o próximo passo dessa conversa revela justamente a métrica que muitos ignoram e que pode mudar completamente a sua relação com a bolsa. Talvez o erro mais perigoso dentro da bolsa não esteja na escolha de uma empresa ou no momento do aporte. Talvez ele aconteça em silêncio, dentro da própria mente. Luiz Barsi costuma repetir uma frase que parece simples, mas que carrega uma profundidade enorme. O patrimônio é a métrica do ego, e quando você para pensar, percebe que milhares de investidores vivem exatamente assim. A carteira sobe alguns por cento e imediatamente surge aquele pensamento: estou ficando bom nisso. Alguns dias depois, uma notícia ruim aparece. O mercado cai e a sensação muda completamente. Acho que não levo jeito para investir. Percebe a armadilha? A pessoa não está mais acompanhando uma estratégia de longo prazo.
Ela está usando a oscilação diária para medir o próprio valor. Como se cada alta fosse um elogio e cada queda fosse um fracasso pessoal. É parecido com alguém que começou a construir a própria casa e visita a obra todos os dias esperando encontrá-la pronta. Em uma semana só vê tijolos. Na outra, apenas paredes levantadas. Em alguns dias, parece que nada mudou. Se essa pessoa desistir porque a casa ainda não está acabada, jamais vai morar nela. O patrimônio também é construído assim, um aporte de cada vez, uma ação de cada vez, um dividendo de cada vez. O progresso existe, mesmo quando ainda não pode ser visto por completo. A história de Barsi caminha na direção oposta. Construiu porque aprendeu a separar emoção de estratégia. Em uma das entrevistas, quando fala sobre períodos de incerteza, a orientação é quase sempre a mesma. Continue fazendo seus aportes feijão. Com arroz. Se necessário, adapte a administração do caixa, guarde parte dos dividendos, mantenha alguma reserva para oportunidades, mas não abandone o plano por causa do medo. Afinal, pode cair, mas também pode subir. E ninguém possui o controle sobre isso. Olhe para a vida comum. Um trabalhador acorda cedo, enfrenta trânsito, cumpre suas responsabilidades e recebe seu salário no fim do mês. Nem todos os dias são bons. Existem semanas difíceis, problemas inesperados e desafios que ninguém vê. Mesmo assim, ele continua porque sabe que resultados importantes são construídos pela repetição. Investir funciona da mesma forma. A grande riqueza nasce da consistência silenciosa, não da emoção do momento. Existe um detalhe curioso que quase ninguém percebe quando começa a investir. A maioria das pessoas acredita que está acompanhando a própria evolução, mas, na verdade, está apenas acompanhando o humor do mercado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Talvez você já tenha vivido isso. Você trabalha o mês inteiro, faz seu aporte de R$1.000 ou até de R$200. Compra boas ações e, no dia seguinte, abre o aplicativo da corretora. A carteira caiu. Automaticamente surge aquele pensamento silencioso: será que eu fiz besteira? 2 dias depois ela sobe, e você já se sente um gênio das finanças. Percebe a armadilha? O patrimônio sobe, sua autoestima sobe junto. O patrimônio cai, sua confiança desaparece. Foi justamente essa ilusão que investidores como Luiz Barsi aprenderam a combater ao longo de décadas. Nascido em uma família humilde, ele não construiu seu patrimônio porque acertou eleições, Crisumast pelo contrário. O próprio mercado foi ensinando, ano após ano, que tentar controlar o futuro é uma batalha perdida. Em entrevistas, a filosofia sempre aparece de forma simples: faça seus aportes, escolha boas empresas e mantenha a disciplina. Afinal, o mercado não é uma entidade sobrenatural. Ele é apenas o resultado das pequenas decisões de milhões de pessoas, tomadas todos os dias. E aqui entra uma reprogramação mental poderosa. Você não controla a economia, não controla a geopolítica, não controla as notícias que aparecem no seu celular, mas controla a maneira como reage a elas. Enquanto muita gente passa horas assistindo vídeos alarmistas dizendo que agora vai despencar, o investidor disciplinado continua fazendo seu feijão com arroz. Ele entende que oscilações fazem parte do processo e que dividendos continuam pingando na conta, independentemente do barulho. Imagine 2 pessoas. A primeira recebe um bônus no trabalho e investe tudo de uma vez. Depois passa meses olhando a carteira e sofrendo. A segunda separa um valor mensal, reinveste dividendos. Mantém uma pequena reserva para oportunidades e segue a estratégia mesmo quando o cenário parece incerto. Passam-se 5, 10 anos. E os resultados começam a se separar de uma forma que parece quase injusta, mas não é sorte. É consistência, é. Paciência, é resistência ao medo. Talvez a frase mais forte de toda essa filosofia seja justamente esta: o patrimônio é a métrica do ego. Quando você mede seu valor pessoal pelo saldo da corretora, qualquer queda parece uma derrota. Mas, quando aprende a separar emoção de estratégia, a ansiedade perde força e o longo prazo começa a trabalhar a seu favor. Aos poucos, você deixa de perguntar quanto minha carteira vale hoje e começa a prestar atenção em hábitos que realmente constroem prosperidade, abundância financeira e liberdade. E talvez seja exatamente essa mudança invisível de mentalidade que separa quem abandona a bolsa de quem permanece tempo suficiente para colher os frutos. E,
Se você quer continuar desenvolvendo uma mentalidade forte para construir riqueza no longo prazo, aproveite para deixar seu like e Sergipe inscreva no canal, porque a próxima ideia conecta exatamente esse ponto com a métrica que investidores extraordinários aprenderam a observar. Existe um segredo que quase ninguém percebe enquanto está olhando a cotação piscando na tela do celular. E talvez seja exatamente esse detalhe invisível que separa quem constrói patrimônio de quem desiste da bolsa no meio do caminho. Depois de tantos anos de mercado, Luiz Barsi, que construiu sua independência financeira através de décadas de aportes e reinvestimento de dividendos, aprendeu uma lição que parece simples, mas muda completamente a forma de investir. O mercado nunca vai entregar certezas. Em uma entrevista, quando perguntaram se valia a pena esperar uma possível queda por causa das eleições, a resposta foi quase um choque de realidade. Quem foi que te disse que vai cair? Você tem uma bola de cristal. Agora pensa nisso por alguns segundos. Todos os dias aparecem notícias novas. Uma crise política, uma guerra, um analista prevendo desastre. As redes sociais transformaram a incerteza em espetáculo, e milhares de pessoas passam horas consumindo medo sem perceber que o relógio da acumulação continua correndo. Enquanto isso, o investidor disciplinado faz algo que parece até sem graça. Ele segue o seu aporte feijão com arroz, todo mês com calma, com consistência, com controle emocional, com paciência. Mesmo quando sente medo. Talvez você conheça alguém assim. Um trabalhador que separa R$ 200 no começo do mês, antes mesmo de pagar pequenos luxos. Uma mãe de família que reinveste cada dividendo recebido sem fazer alarde. Um aposentado que não abre o aplicativo toda. Ora, porque entende que dinheiro de bolsa é dinheiro de longo prazo. Eles não parecem gênios. Não vivem tentando acertar a próxima grande oportunidade. Mas, silenciosamente, estão construindo algo que muita gente nunca consegue. E aqui está a imagem que pode mudar a sua mentalidade para sempre. Enquanto a maioria está olhando para os gráficos do dia, o investidor paciente está construindo uma máquina silenciosa de geração de dividendos. As eleições mudam, as manchetes mudam. As crises mudam, os preços sobem e descem. Mas existe uma coisa que continua crescendo para quem permanece no jogo: a quantidade de ativos acumulados. É por isso que Luiz Barsi recomenda de forma direta: continue aportando para que essa bola de neve continue crescendo ao longo dos anos. A verdadeira prosperidade não nasce de um movimento brilhante. Ela nasce da repetição quase invisível de pequenas decisões corretas. Reprogramar a mente para investir é entender que você não precisa vencer o mercado hoje. Precisa apenas continuar presente amanhã. E depois no mês seguinte. E no outro também. Porque, no fim das contas, quem passa anos tentando adivinhar a próxima queda normalmente acumula preocupação. Mas quem transforma disciplina, consistência, pensamento de longo prazo e resistência ao medo em hábito acaba acumulando patrimônio. E talvez, agora, você esteja percebendo que o erro invisível nunca foi a crise, a eleição ou a queda da bolsa, o que faz milhares de pessoas desistirem em algo muito mais silencioso. É a forma como elas aprenderam a medir o próprio progresso. Quantas vezes alguém começa cheio de entusiasmo, faz os primeiros aportes, vê a carteira oscilar e acredita que está fracassando? Quantas pessoas deixam de construir patrimônio porque confundem um movimento de curto prazo com o resultado de uma vida inteira? O trabalhador que separa R$ 200 por mês, a mãe que reinveste cada dividendo recebido, o jovem que abre mão de um gasto impulsivo para comprar mais uma ação, nenhum deles está construindo riqueza em um único dia. Eles estão construindo uma história. Luiz Barsi costuma transmitir uma ideia que parece simples, mas muda completamente a perspectiva sobre dinheiro. O objetivo nunca foi acumular notas ou ostentar patrimônio. O verdadeiro caminho é acumular participação em grandes empresas, porque são elas que trabalham para você enquanto o tempo passa. O dinheiro entra, sai, muda de forma. Hoje, muitas vezes, ele nem existe fisicamente, está representado por um número na tela ou por um cartão no bolso. Já as ações permanecem lá, silenciosas, produzindo dividendos e ampliando a sua participação ao longo dos anos. Existe até uma reflexão muito interessante sobre isso. Aquilo que não é visto, normalmente não desperta a cobiça. Quem vive tentando provar que tem dinheiro acaba gastando energia para sustentar uma imagem. Já quem está construindo patrimônio de verdade muitas vezes leva uma vida tranquila, discreta, quase invisível. Como o próprio
Barsi costuma transmitir, a maior recompensa dessa jornada talvez não seja o dinheiro em si, mas a tranquilidade que ele proporciona. E essa tranquilidade não nasce de uma decisão brilhante. Ela nasce de centenas de pequenas decisões repetidas. De fazer o aporte mesmo quando o mercado está assustando. De manter a disciplina quando todos estão desistindo. De cultivar paciência quando parece que nada está acontecendo. De desenvolver resistência ao medo, controle emocional, consistência e pensamento de longo prazo. Quero deixar uma última reflexão para você. Imagine duas pessoas começando exatamente com o mesmo valor hoje. Uma passa os próximos 10 anos perseguindo a melhor oportunidade. A outra simplesmente continua acumulando boas ações todos os meses. Na sua opinião, qual delas terá construído a verdadeira tranquilidade financeira? E antes de ir embora, eu quero fazer um convite. Se esse vídeo fez você enxergar a Bolsa de Valores de uma forma diferente, continue aqui no canal. Existem pessoas que passam anos procurando a ação perfeita, mas nunca aprendem a construir a mentalidade certa para enriquecer. E é exatamente sobre isso que nós conversamos aqui. Nos próximos vídeos, você vai descobrir por que a disciplina vale mais do que a previsão. Como desenvolver uma mentalidade de longo prazo. Quais são os princípios usados por grandes investidores como Luiz Barsi e por que a verdadeira construção de patrimônio acontece em silêncio, longe do barulho das manchetes. Se você acredita que riqueza é consequência de consistência, escreva nos comentários a frase "Eu controlo mate a esse". Não mercados assim. Você assume publicamente um compromisso com a sua própria jornada. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Porque, enquanto a maioria continua correndo atrás da próxima grande previsão do mercado, nós vamos continuar construindo aquilo que realmente transforma vidas, conhecimento, disciplina e uma mentalidade capaz de atravessar qualquer crise